9 horas e 5 minutos, está no ar o ABC em Dia, na manhã desta sexta-feira. Bom dia para você que esteve até agora na boa companhia do Jornal ABC, Luiz Idoro, Nick, também aí o meu amigo João Valdez, Janete Ogawa, todos deixaram vocês bem informadinhos. Agora até às 10h30 o ABC em Dia, e hoje o ABC em Dia totalmente especial, estamos recebendo aqui o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Isso mesmo, hein? Ele é filho de Jair Bolsonaro, o polêmico Jair Bolsonaro, que é um futuro candidato à presidência da República em 2018. Estamos recebendo também vários convidados. Estamos aqui com o Rubinho Nunes, ele é advogado, um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, também vai participar conosco. Tem Valdo Rocha também participando. Tem o William, nosso querido William também participando. Andressa Blages, meu amigo Luiz Idoro na mesa de som. Bom dia, ABC, muitíssimo obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Você pode utilizar nas nossas redes sociais, WhatsApp 95-300-8475, para fazer perguntas aqui ao deputado Eduardo Bolsonaro, que já está aqui ao meu lado, para a gente comentar assunto. Você pode perguntar o que for, hein? Tá certo? É o WhatsApp 95-300-8475 e também o nosso facebook.com/RádioABC1570. Já estamos live. Você pode participar aqui, deixar a sua pergunta, compartilhar, o que você quiser, menos xingar a gente. Em 9 horas e 7 minutos, deixa eu começar com a nossa visita, nossa ilustre visita aqui. Nosso convidado Eduardo Bolsonaro. Bom dia, deputado. Muitíssimo obrigado, primeiramente, aí pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite. Nada, eu que agradeço falar com os ouvintes da Rádio ABC. Bom dia, Rubens, bom dia, Andressa, bom dia, Vitor. Uma satisfação. E a gente está aberto aqui para todo tipo de pergunta, podem ficar à vontade. Vai encarar. Opa! É isso aí. Eu gosto assim, ó. Aquilo roxo que não foge da raia. Quem não deve não teme. Aqui não vai ter saidinha pela esquerda, pela direita, não. Quem não deve não temer. Isso certo? aí. Ó, 97 está aqui também o Rubens Nunes, é advogado e um dos fundadores do movimento MBL. Bom dia, Rubens. Bom dia, Vitor. Bom dia, Andressa. Queria deixar um bom dia a todos os ouvintes e agradecer aqui ao deputado Eduardo Bolsonaro, um deputado que eu admiro muito e é sempre bom estar com ele aqui presente. Muito obrigado. Obrigado. Daqui a pouquinho a gente vai fazer algumas entrevistas. Andressa Blages também daqui a pouquinho vai fazer algumas perguntas para o nosso deputado. Você pode também participar aqui pelo nosso WhatsApp 95-300-8475 e também aqui pela nossa live no facebook.com/RádioABC1570. Certo? Muito bem. Deixa eu já fazer a primeira pergunta aqui. Vamos falar um pouquinho, deputado, sobre o trabalho e as pautas que o senhor tem defendido lá em Brasília. Ele que é deputado federal por São Paulo, né? Não confunde meu sotaque carioca não, que é por São Paulo. Por São Paulo. Eu costumo brincar, Vitor, que eu troquei com meu pai. Ele é paulista, registrado em Campinas. Só que pelo Exército ele foi para a fronteira com o Paraguai e depois Rio de Janeiro, onde ele se candidatou e foi eleito. E eu, pela Polícia Federal, fui para a fronteira com a Bolívia e depois São Paulo. Então, na verdade, a gente trocou. Mudou tudo, né? No Rio. Mas em 2018, se Deus quiser, a gente vai resolver isso daí. Tá certo. Sotaque bem carioca mesmo. Bem carioca mesmo. Orra, meu, vou te falar. As pautas em Brasília. O que o senhor defende lá em Brasília? Olha, as nossas bandeiras são bem claras, né? Eu lembro até, Vitor, quando ocorreu o impeachment da Dilma, o Rubens esteve nas ruas lá com a gente, poxa, foi sensacional. E uma jornalista perguntou, né? Eduardo, vocês vão ser base do governo, vocês vão ser oposição? Eu falei, olha, isso só depende do Temer, porque as nossas bandeiras são bem definidas. Então em defesa da família, contra a ideologia de gênero, pela derrubada do Estatuto do Desarmamento, é a redução da maioridade penal, é uma excludente de licitude para o policial em combate, é um Estado menor, com menos estatais, né? Exatamente o contrário do que Dilma Rousseff fazia, que a cada 50 dias inaugurava uma estatal. O Rubens, com certeza, pode até falar melhor com relação ao Estado menor. Isso acaba inchando o país, né? Isso daí é que dá margem à corrupção. Exatamente. Se tratar com empresa pública como o governo do PT vinha fazendo, ficou muito claro que era um modus operandi deles para manter um esquema de corrupção, inflar a máquina pública e por meio de estatais alocar
alocar parceiros políticos dele que estavam ali para corromper apenas. Tão Nós dizíamos aqui no nosso programa que o governo só tinha que ficar com saúde, educação e segurança, mais nada. Na minha opinião, né, nós abrimos até uma enquete se o ouvinte era favorável ou não à privatização das empresas, especialmente a Petrobras, né? E muitos disseram que não. Ó, eu penso assim, o governo só tem que se dedicar a isso. Exatamente, é o que a gente fala em estado mínimo. Existem algumas áreas, né, em que a iniciativa privada dificilmente vai conseguir se organizar e prestar o serviço. Por exemplo, você até consegue colocar no seu condomínio um sistema de segurança. Agora, para toda a sociedade, é muito difícil. Então, nessa parte da segurança, sim, entraria a questão do Estado mínimo. A defesa nacional também. E também, obviamente, uma questão de solidariedade, a questão da saúde. A iniciativa para explorar a atividade econômica tem que ser da iniciativa privada. Por exemplo, muito bem dito, como é que começou o Petrolão? Uma estatal, a Petrobras, Dilma Rousseff nomeava ali o diretor de abastecimento e, buscando apoio no Congresso, ela permitiu que o Partido Progressista indicasse esse diretor de abastecimento. Hoje em dia todos conhecem ele, é o Paulo Roberto Costa. E entrou ali, não foi para melhorar a qualidade da empresa, mas sim para assaltá-la. Repare, ouvinte, o que aconteceu? Uma empresa de petróleo com monopólio nacional de um país autossuficiente, eles conseguiram dar cano nessa empresa. Eu duvido, Rubens, que se fosse uma iniciativa, fosse uma empresa privada, que teria o rombo aí de mais de 20 bilhões de reais, como alguns costumam calcular mais ou menos as perdas do Petrolão. Muito bem. Nossa, eles fizeram em prol deles mesmo, né? Uma das maiores empresas petrolíferas do mundo, sim, né, conseguiram detoná-la. Na verdade, se você pegar uma floresta e dar para o Estado cuidar, eles transformam em deserto. A gente pode ver. É verdade. Mas você pode ver aí outro exemplo de estatal que fica monopolizado e serve para esquema, o Eduardo vai poder falar melhor que eu, é o Correio, que a gente tem aí. O caso dos Correios é uma empresa estatal, tem monopólio de operação e a gente sabe a precariedade do serviço que é. Nós falamos da Petrobras agora, BNDES. É um mesmo caminho? Não, porque a gente não sabe nada do BNDES, né? A receita aproximada do BNDES gira em torno de R$500 bilhão anual. Nossa. É isso mesmo. Vai fazer a Petrobras virar roubo de bala, roubo de chiclete, esse petrolão aí. Quando abrir nessa caixa preta, porque é isso daí, era através do BNDES, é que faziam esses empréstimos a juros baixos para Porto de Mariel em Cuba, hidrelétrica na Nicarágua, metrô na Venezuela. Então os companheiros do Foro de São Paulo, os amiguinhos bolivarianos, se esbaldaram nesses empréstimos BNDES. E reparem que quando a gente fala em BNDES, a gente está falando de dinheiro dos nossos impostos. Por quê? Porque o Tesouro Nacional inflava, mandava dinheiro para o BNDES. Então quando abrir nessa caixa preta, Vitor, pode ter certeza, vai vir muita coisa por aí. A gente é um microempresário. Para você tirar um financiamento do BNDES, eles pedem até uma ficha do seu bisavô. Agora tem cara que tira 1, 2, 3 milhões fácil. Não, vou dar um nome aos bois aqui, já que está na moda. O microempresário, ele não consegue tirar. O microempresário não consegue tirar. JBS conseguiu 9 bi sem dar qualquer garantia em torno, de volta. Vou trabalhar com carne. Pequeno açougue de Goiás. Você vê o que virou açougue. Trabalhar com carne está dando dinheiro, viu? Não, porque não foi feito para o microempresário, para você desenvolver o seu negócio e tudo mais. Só que os pequenos não conseguem tirar, uma burocracia danada. Levam 1 ano para fazer uma análise da sua ficha, quando na verdade levaram, parece que 1 mês para fazer da JBS que pediu todo esse montante. Sim, e depois, né, a JBS emprestou quase 400 milhões de reais, emprestou não, né, depositou em campanhas eleitorais. Que coincidência, né? Eduardo, o deputado, acho que Alexandre Baldi, ele estava criando uma comissão para investigar o BNDES. Você sabe dizer como está isso aí? Sim, o Baldi, existem outros deputados também que estavam colhendo assinaturas, mas eu lembro que a do Baldi foi a primeira que eu assinei, né, para criar essa CPI ou CPMI do BNDES, exatamente para trazer à tona essas questões que a gente está falando aqui. Só para o pessoal entender, a CPI, ela tem poderes próprios das autoridades judiciais. Então, quando ela é formada, os parlamentares, eles têm o poder ali de quebrar sigilos, pedir mandados de busca, e é bem interessante porque você consegue ali depois entregar de mão beijada para o Ministério Público um relatório para o Ministério Público rapidamente tocar adiante as denúncias que forem o caso, enfim, começar o processo judicial. Eu tenho muita esperança que vá ser aprovado, mas eu confesso que eu não sei quantas assinaturas ele conseguiu até o momento. Eu sei que a minha ele tem.
Bom, Eduardo, parabéns. Mas me fala só uma coisa aqui para sanar a dúvida. Abrindo essa CPI, os dados que forem coletados ali sobre o BNDES, eles já serão publicados ou fica em sigilo? Dá-se publicidade? Como funciona? Aí depende do que a comissão determinar. Porque, por exemplo, sigilo telefônico, etc., você tem uma certa restrição na divulgação, né? Tem que saber se há interesse público e etc. Então, é como uma investigação policial. Nem tudo pode ser explanado. Por muitas vezes a gente fica curioso para saber, mas, pelo bem da investigação, por vezes eles mantêm o sigilo. Eu acredito que o mínimo de sigilo possível, porque interesse público há. É o dinheiro nosso que a gente está falando. Nós temos aqui um William, ele é de Paranavaí, Paraná. Ele está perguntando assim, deputado, existe algum projeto de diminuir os custos dos parlamentares? Olha, projetos ali dentro da Câmara existem vários. Por exemplo, tem a PEC do Clodovil, que reduz praticamente em metade, né, o número de parlamentares. Eu voto até favorável a essa PEC, mas eu não vou ser desonesto. Eu acredito que ela nunca será pautada. Porque o presidente que pautar uma PEC dessa, ele vai perder totalmente o apoio dentro da Câmara. E para aprovar uma PEC é muito difícil, são necessários 308 votos. E ali dentro, tudo que versa sobre eleição ou uma PEC dessa, como é que o deputado vota? Ele vota pensando no umbigo dele. Então, como ele vai sentir que vai ter mais chance de não ser eleito, a tendência é ele votar contrário a essa PEC. Deputado, você acha que o PT quis implementar aqui no nosso país o governo socialista, alinhado junto com o Nicolás Maduro, o Evo Morales? E você acha como que seria se isso se concretizasse, se tivessem conseguido implantar isso aqui? Olha, com certeza a intenção deles. Deram uns largos passos adiante disso. Por exemplo, federalização das escolas, PEC 51 para desmilitarizar as polícias militares e retirar força das polícias estaduais, concentrando tudo na Força Nacional, porque na Venezuela o que ocorreu foi isso daí. Foi a Guarda Nacional Bolivariana superpoderosa e as demais entidades de força e segurança públicas fracas. Essa centralização é característica, inclusive, de governos fascistas. Que eles acostumam chamar vocês. Além disso, a questão do desarmamento. Então é tudo sobre o quê? Sobre um controle social. Inclusive até no material didático da molecada. É o plano deles. É ingênuo, né, quem acha que não existe essa intenção. Vocês podem ver hoje em dia o que eles falam, né, Rubens? Os deputados do PT, do PCdoB e do PSOL, falta só elogiar o Maduro, né? É como o Lula disse, pode faltar tudo, só não falta democracia. Então, o exemplo a ser seguido é o do Maduro, é o do Fidel Castro. Certamente, essa era a intenção deles implantar aqui no Brasil, não tem a menor dúvida disso. E quem tiver dúvida e quiser se informar melhor, basta ver os vídeos e ler os livros do professor Olavo de Carvalho. Tá aí, ó, muito bem. 9h18, o senhor tem alguma pergunta? O senhor tem alguma pergunta? Porque a gente vai dar uma relaxada agora. Que nós só estamos recebendo pessoas ilustres aqui nos nossos estúdios hoje. O estúdio tá cheio hoje, gente. Não tá cheio, né? Então, como ele mora aqui pertinho... Ele chegou agora. Ele tá ouvindo a rádio. Nem tá também. na live, olha, gente, ele não quer aparecer. Não tá na live. Bom dia. Olha, muito bom dia. Na verdade, para mim não tem nada de bom hoje. Eu tive o desprazer de ligar o meu rádio e falei, não, eu vou ter que ir lá, mora aqui embaixo mesmo. Mora aqui embaixo. Mora aqui no lado. Falei, vou lá na Rádio ABC hoje, falar com o Eduardo, Vossa Excelência, tem que falar Vossa Excelência. Vossa Excelência. Vossa Excelência, Eduardo Bolsonaro. Eu queria falar esse negócio da JBS, que a única carne que eu me envolvo é a carne mijada. Eu não sei se você gosta, se é o que você faz, mas eu gosto muito. E eu fiquei bravo, eu tô bravo com uma lei que tá para acontecer aqui na região. Tô querendo fechar os bar 10 da noite, pô. Você imagina se o bar fechar 10 da noite, como que eu vou beber, passar a noite me embriagando, e eu gosto de tomar um velho barreiro. O senhor bebe? Eu não sabia, não. Aí eu bebo de vez em quando, socialmente, né? Na verdade, eu bebo de segunda a segunda. Eu bebo, é pouquinho, é só até ficar um pouco alegre. Só pra curar a tremedeira da língua. Só pra curar a tremedeira e tal. E ano que vem eu vou estar lá do lado do seu pai, eu vou estar no debate com ele. Hoje eu tô aqui com Vossa Excelência, mas eu quero estar com seu pai. Você é um menininho, Aí, ó. Eu cheguei uma vez a desafiar o filho dele que tava falando as besteiras sobre o Jair Bolsonaro, a desafiar ele para um debate. Acho que ele foi aconselhado a ficar um pouquinho mais calmo, um pouquinho mais quieto. E não aceitou, não. Já pensou dar uma briga boa, hein?
Meu filho Lulinho com o Bolsonaro, eu e o Bolsonaro Com Bolsonarinho, ele, né? Lulinha Ele deve ter ficado com medo porque eu sou policial federal. Eles têm medo da polícia, Federal, Brasília, Curitiba Meu filho tá no principalmente. iate essa hora, ele não... né? Tá no iate, Tá no tudo triplex. divertido. Como é que é? Triplex? Triplex. O deputado, o que o senhor acha dessas investigações? O que o Brasil está passando, corrupção e tudo mais? Você acha que agora vai se moralizar a classe política? Não podemos generalizar, porque tem muita gente boa também, alguns só foram tirados. Você acha que a corrupção acaba no país agora? Agora Não, a corrupção nunca vai acabar. Não. Agora, nos níveis que está, realmente Vai diminuir. fica complicado. Depende do povo. 2018 vai ter uma grande chance de renovar. Normalmente, os deputados federais a cada eleição renovam em torno de 40%. Eu acredito que vai passar de 50% ano que vem. Eu quero crer nisso, né? O povo não vai ser tão burro de votar de novo nesses envolvidos aí em Lava Jato e esquema de corrupção. Até porque se votar, aí me desculpa aqui, mas tem o que merece. Porque o Sérgio Moro não tem mais vida, né? Você imagina ter o trabalho do juiz Sérgio Moro, os colegas da Polícia Federal, o Ministério Público virando noite aí trabalhando, para depois chegar no momento desse de renovação e o povo repetir isso, realmente vai ficar complicado. Pode falar. Ninguém fica feliz, né, de passar por um momento desse de corrupção generalizada. Mas todo mundo sabia que lá em Brasília aconteciam essas falcatruas e nunca vinham à tona. Então, pela primeira vez, elas estão vindo. Eu acredito que daqui em diante vai melhorar, mas realmente, depois de ouvir a delação da JBS e saber que em pleno março, abril, Lava Jato em andamento, político sendo preso, e outras pessoas, figurões da política, não se preocupando e continuando as suas negociatas, realmente isso aí eu não sei se vai ser tão intimidador, se vai acabar sem a corrupção, não. Nós temos aqui a pergunta da Diniz de São Paulo, e diz o seguinte, deputado Eduardo, qual a sua opinião sobre a autorização do banheiro para transgênero pelo governo do estado? Nossa. É engraçado, né? Você fala em criar um terceiro banheiro, eles não querem. Eles querem obrigar você a aceitar que aquela pessoa com pênis é mulher. Então veja que eles é que puxam para o conflito. E quando você se posiciona contrário a uma medida esdrúxula dessa, que vai privilegiar 1% da população e vai constranger o restante, né, os outros 99%, aí eu é que sou homofóbico, eu é que sou o machista, o misógino. Então é absurdo. O que me deixa triste é ver que o governador Alckmin, do PSDB, assina esse tipo de coisa. A gente sabe que nessa pauta da ideologia de gênero, o PT e o PSDB pensam de maneiras bem similar. Isso aí mostra, né, o quanto que não é tão diferente assim a ideologia deles. Para mim, são dois partidos de esquerda. Eu faço apenas uma ressalva aqui, eu não generalizo, até porque se for generalizar, nós éramos o primeiro a se dar mal, né? Nós estamos no PSC, o pastor Everaldo tem muita explicação a dar na Lava Jato, mas o PSDB, de um modo geral, ele se alinha às pautas do PT, o que vai mudar é uma coisinha ou outra ali. Graças a Deus existem nomes ali dentro que eu gosto muito, pessoas que não se curvam a essa ideologia, por exemplo, Paulo Eduardo Martins, ou o próprio Coronel Telhada, aqui na Lesp, e dizer então para você, eleitor, que a política é feita de homens e não de partidos. Tá aí. Rubinho, você... Sim. Eduardo, aproveitando o gancho do PSDB aqui, está em alta a questão da Cracolândia do João Dória. Inclusive teve os artistas que se reuniram para ser contra a ação. Moça tomar o O cuidado Fábio de ser Assunção, artista, né? mais Muita moral que tem o Fábio Assunção, né? Meu Deus do céu. Falando Botar o em droga, vampiro né? para tomar conta do banco de sangue, para terminar. O coelho para tomar conta da A plantação de representante cenoura. de direitos humanos pediu demissão no dia seguinte do governo dele. Pode continuar, Mas ô, é que, Rubinho. o pessoal dos direitos humanos tem que entender que direitos humanos é para humanos direitos. Acho que é uma frase do seu exatamente. pai, mas é uma frase muito perfeita. Mas aí, eu queria saber a tua opinião sobre a ação do João Dória. Porque eu até tenho uma opinião, assim, para mim a Cracolândia, ali você tem igual o rato. Se você destrói o ninho deles, eles espalham para outro canto. Acho que o João Dória devia ter levado ele já para outro lugar. Mas, enfim, o que você acha da ação do João Dória, enfim, o que ele fez ali para detonar a Cracolândia? Olha, eu tenho algumas ressalvas com relação ao governo João Dória, mas é preciso muita coragem para meter o bedelho ali na Cracolândia, porque, com certeza, independente da ação que se tome, você vai sofrer críticas. Então, o primeiro ponto é esse. Depois, vamos ver quem é que está criticando. Será que ele tem interesse realmente na situação de rua que as pessoas estão? Ou será que ele só quer desgastar o governo, como ocorreu, por exemplo, por conta daquelas ocupações?
que notoriamente foram intensificadas no Paraná e São Paulo por terem governos estaduais do PSDB. Então, primeiro deixar de lado essa paixão e depois fazer uma análise crítica da coisa. Eu não sou a melhor pessoa para falar, porque eu não estou tão bem informado com relação à ação feita na Cracolândia. Eu confesso para vocês que na minha vida corrida, eu não parei para olhar especificamente o que ocorreu. Mas é uma situação ali que, se deixar solta, ela só tende a se expandir. Então eu parabenizo ali a coragem de ter tentado melhorar a situação dessas pessoas, desses dependentes químicos, porque se continuarem na rua, aí realmente vai se perpetuar essa situação. Agora, como é que faz para se retirar? Aí realmente é complicado. Porque até mesmo quando a pessoa tem muita vontade de sair das drogas, ela não consegue. Imagina se ela não quiser nem mesmo ter esse primeiro passo. A impor um tratamento no cidadão, né? Eles preferem, né, ter essa, entre aspas, liberdade de ficar ali usando a droga, fazendo o que quiserem, do que terem no abrigo um horário para acordar, obrigação de tomar banho. Realmente é uma questão muito espinhosa, mas eu prefiro nem atacar ou fazer qualquer tipo de crítica com relação ao João Dória. Pelo contrário, eu vejo como positivo ele se preocupar com essa questão que assola São Paulo. Nós estamos live também pelo Facebook da rádio, inclusive está bombando aqui. É muita gente fazendo muita pergunta. Vamos tentar daqui a pouquinho ler as perguntas, mas você pode fazer através do nosso WhatsApp também, 95-300-8475. Nós temos aqui o Floriano Madruga, ele é de Brasília, Distrito Federal. Ele está dizendo o seguinte: bom dia, gostaria de perguntar ao deputado sobre a sua proposta de acabar com a indicação pelo presidente da República, nomes para ocuparem cadeiras do STF. E se essa iniciativa traria alguns benefícios para evitar o quadro que hoje estamos assistindo em relação a algumas decisões do STF. Perfeito. Eu tenho uma PEC, é a 180 ou é a 185 de 2015, em que exatamente altera a Constituição para não permitir que o presidente indique mais os ministros, não só do STF, mas como também do TCU e outros superiores tribunais. Qual é a ideia disso daí? Quem estudou direito sabe que no sistema acusatório existe a figura que acusa, normalmente o Ministério Público, a figura da defesa, que é a Defensoria Pública ou os advogados de defesa, e aquele que julga, que é o juiz. Então são três funções totalmente separadas. Eu faço uma pergunta a você que nos ouve aqui. O que você acha que aconteceria se o réu nomeasse o seu juiz? É óbvio que vai dar absolvição. É isso que a gente está vendo. É por isso que o STF, entre aspas, é tão ineficiente. Porque os ministros foram nomeados justamente por aqueles que têm interesse na Lava Jato. É o Lula, é a Dilma, é o Temer, são os nossos ex-presidentes. Então essa PEC ela visa acabar com esse tipo de promiscuidade e fazer com que, através de uma meritocracia, venha alguém da carreira do judiciário e ocupe o alto poder que é o STF. E quem nomearia, então? Aí depende, no meu projeto, na minha PEC, isso aí viria de um projeto dentro do próprio Poder Judiciário. Então o Judiciário encaminharia para o Congresso uma meritocracia. Talvez desembargadores com mais de 10 anos de casa, um do Nordeste, um do Sudeste, faz um rodízio de cadeiras entre regiões, um mandato fixo também de 5, 6, 7 anos, para ele não ter a vitaliciedade. É mais ou menos por aí. Nós temos muitas perguntas aqui, vamos tentá-las, lê-las. Meu nome é Lucas, sou de Hortolândia, São Paulo. Se por um acaso Jair Bolsonaro não pudesse sair presidente, Eduardo Bolsonaro sairia para presidente? Eu agradeço, Lucas. Hortolândia, eu tenho amigos aí da Igreja Adventista. Mas, infelizmente, Lucas, em 2018 eu vou ter 34 anos. E para concorrer à presidência tem que ter 35. Então eu agradeço a manifestação de apreço, mas, infelizmente, 2018 não tem como não. Fazer uma pergunta aqui. Pode fazer, Valdo. Eu queria saber o seguinte, eu como o Valdo, né, o Vitor Neto? Valdo, o Valdo está aí. O próprio Valdo está aqui Caso hoje. o Temer renunciasse, deveria ter eleições indiretas ou diretas? Olha, eu sou a favor daquilo previsto na Constituição pelo seguinte: se for para rasgar a Constituição, o que vai acontecer? Vai acontecer um caos e vai valer a lei da força. Vai haver derramamento de sangue e não é isso que ninguém quer. A esquerda, ela de maneira oportunista, ela aproveita essa instabilidade política para quê? Para tentar engajar a pauta dela, enganando a população, falando na tal direta e já. Direta e já nada mais é do que uma tentativa deles de emplacar uma emenda na Constituição e fazer agora uma eleição direta.
candidatando Lula, e as votações seriam através da urna eletrônica, que ninguém acredita que sejam lisas, que sejam urnas fidedignas, né? Então, repare que a esquerda ela sempre faz isso. Ela tenta de maneira rasteira trazer o povo para o seu lado e ela nunca mostra a sua cara. Além disso, essa PEC que tramita lá no Congresso, ela fala que o novo presidente ele não faria o mandato tampão até o final de 2018. Seria um mandato de 5 anos. Então perceberam a perspicácia deles? Eu sei que a eleição indireta provavelmente não vai resolver, não vai solucionar a coisa, mas o legislador constituinte previu já em 88 essa situação. E se o Temer sair, não é o Eduardo, o Rubens, a Andressa, o Vitor ou o Papa que vai escolher. É a Constituição que já definiu regras que seriam eleições indiretas. O senhor acha que a Constituição precisa ser revista? Precisa melhorar muita coisa, até porque é uma Constituição muito grande, né, em vista de outros países? Coisas. A nossa Constituição ela foi feita por legisladores preocupados em serem presos. Esses ditos perseguidos políticos fizeram a nossa Constituição em 88. E como não é de surpreender, tentaram fazer uma Constituição cheia de direitos e garantias para o preso. Então, por exemplo, você não pode ter pena de caráter perpétuo, você não pode ter aqui trabalho forçado, e cheio de outras garantias que acabam engessando o nosso país para um sistema quase socialista. Eu sei que a queda do Muro de Berlim, ela foi em 89, mas a nossa Constituição, um ano antes, ela ainda tinha muito desse viés ainda socialista que vivia no tempo de Guerra Fria. Hoje o país está numa situação de lavagem cerebral praticamente nas escolas, o senhor, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco do Escola Sem Partido pra gente, porque a gente vê, isso está muito nítido hoje em dia. Minha enteada faz faculdade e a professora dela de enfermagem luta por uma saúde igual a de Cuba no nosso país. É uma coisa meio maluca, entendeu? Então eu acho que isso está muito visto nas escolas e está fazendo muito mal para a sociedade e para os novos alunos que estão aí. Sim, perfeito. O Escola Sem Partido, o pioneiro dela foi o vereador Carlos Bolsonaro, no Rio de Janeiro, que lançou lançou a primeira proposta lá. Hoje em dia, o Miguel Najib, né, que é o expoente desse projeto de lei, que conta inclusive com o apoio do MBL, e está sacudindo aí o ambiente acadêmico. O que é esse projeto Escola Sem Partido? Nada mais é do que colocar 6 deveres do professor, deveres esses que já são previstos em nossa Constituição e em tratados internacionais, que o Brasil é signatário, pegar esses 6 deveres, colocar num cartaz e fixar na escola. Absolutamente isso. Não estamos criando uma novidade jurídica, não tem direito novo a ser criado, não. A gente só está esclarecendo para os alunos que eles têm o direito de não serem doutrinados. E o professor, o dever de manter a sua liberdade de cátedra, que é a de passar conhecimento. O professor não pode chegar e utilizar da audiência obrigatória dos alunos em sala de aula para convertê-los a determinada religião ou para ter uma determinada visão política. Mas eu explico aos nossos ouvintes o porquê que isso aí tem ocorrido. Provavelmente você já ouviu falar na figura de Paulo Freire, o patrono da educação brasileira. Paulo Freire, ele descaradamente falava, que ele faleceu em 97, que a escola é um instrumento de transformação social. Então esse negócio de aprender física, matemática, química, biologia, isso é coisa do passado. A escola foi feita, na visão dele, para que o aluno tenha senso crítico. E o que é senso crítico para a esquerda? É gritar fora Alca, fora FMI, fora Temer, contra a PEC 241. Então perceba que para eles está tudo certo se o aluno se forma sem saber fazer uma redação, uma regra de 3, porque se ele sair dali gritando fora Temer, está tudo certo, mesmo que ocupando as últimas posições no exame internacional do PISA. Até porque não é, eu acho que do tempo de ninguém aqui, mas quando eu estudava, e alguns que são mais velhos aí, o Evandro, nós tínhamos a matéria, não sei se vocês, não, o SPB, que era a Organização Política Social Brasileira, alguma coisa assim, que mostrava como o cara deveria, como a criança deveria ser um cidadão, votar e tudo mais, né? E aí já não existe mais essa matéria, essa disciplina. O pessoal pede até o retorno do hino nacional para ser cantado na escola, nós não tínhamos aprender a respeitar o professor. Porque era uma disciplina neutra, mas ensinava você a votar. Nós tínhamos você até votava na escola, chapa 1, chapa 2, tal, não sei o quê, a gente votava. Então era um preparo para um cidadão, né, na época.
Vitor, a gente discutiu em Salvador agora a comissão do Escola Sem Partido, que a Câmara dos Deputados está girando o país para debater essa matéria nas cidades. E ali, como foi um requerimento de deputado opositor à Escola Sem Partido, quem tiver oportunidade, joga aí no Facebook, no YouTube, que vai ver como que o pessoal que é a favor da pluralidade de ideia, a favor da democracia, debateu. Tacando ovo, cuspindo, batendo nos outros, xingando os outros de fascista, sexista, misógino e tudo mais. Então veja que há um total contrassenso no que eles pregam e no que eles fazem. É só deixar esse registro aqui só. Já aproveitando, daqui a pouquinho a gente vai falar com o William tem uma pergunta. Aqui tem o Renan Tavares, ele é do Rio de Janeiro. Olá, bom dia. Gostaria de perguntar ao Eduardo o que ele acha do candidato Ciro Gomes, que vem atacando seu pai na candidatura à presidência. Ciro Gomes está buscando de todo jeito aí um espaço. Está tentando se fazer notório. Não é só o Jair Bolsonaro, não. Até o João Dória, né? Como é que ele falou do Dória? Ele falou... especialista em fazer piquenique de barão? Não, é uma figura lamentável, né? Disse que entende tanto de economia e fica querendo fazer chacota com os outros. Já que entende tanto de economia, né? Por que o país está nessa situação, já que os especialistas em economia estão à frente dele? É exatamente porque não tem o pilar ético, que é basilar. Eu pergunto, numa prova de revezamento de corrida, você gostaria de ter na sua equipe o Usain Bolt? Óbvio que sim. Agora, adiantaria se o Usain Bolt se vendesse para o adversário? Não. É óbvio que não. Então, se você não tiver o mínimo de moralidade, as coisas não andam. O presidente Temer estava conseguindo manter o dólar estável, até reduziu um pouco ele, as bolsas estavam reagindo bem, estava retomando a questão do emprego, até que saiu a delação da JBS, aquele grampo, e aí o investidor já voltou a ter medo de investir no país. Pergunto novamente, adianta você ser profundo conhecedor de economia se você não tem um pilar básico da ética? Eu gostaria até de perguntar isso aí para o Marco Antônio Villa. O doutor William, bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia. Deputado, eu queria fazer uma pergunta para você. Ontem nós tivemos a infelicidade, aqui em Santo André, minha mãe foi assaltada na frente da casa de uma tia. E aparentemente os meninos eram menores. Menino não, vagabundo mesmo, os meninos estavam na escola. E assim, é uma coisa que chama muita atenção, porque eu sou advogado, não mexo com a parte criminal, mas a gente vê o tratamento que se dá aos direitos dos menores, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e nessas audiências de custódia se preocupa muito com a questão da integridade física e muito pouco com a vítima, que muitas vezes se sente acuada, ou, na maioria das vezes se sente acuada. E uma coisa que me preocupa muito é que a gente não tem direito de fato de proteger o nosso patrimônio, de se proteger no nosso país, e o Estado não nos oferece a proteção. Por que a Câmara, por que esses debates a esquerda não deixa existir na Câmara e a gente não consegue de fato ter uma legislação que nos garanta o direito de nos proteger e o direito de poder fazer uso de meios que nos garantam a segurança? Exatamente, abordou vários temas aqui, William, eu fui anotando. Por exemplo, quando estava um caos na Venezuela, o Congresso, quando ainda tinha a maioria formada pelos apoiadores de Maduro, concedeu que Maduro tivesse 1 ano para legislar através de decreto. Então repare que quando você tem uma situação dessa de caos, sempre há entre aspas, um salvador da pátria. No caso, tentam bombar ali os poderes do poder executivo. Então, provavelmente essa daí é uma das estratégias deles para concentrar poder na mão do presidente. Com relação ao desarmamento, por que você não tem o direito de se defender? O desarmamento trata-se apenas de controle social. Quem estuda história sabe que apenas ditadores é que desarmaram o seu povo. E você veja, no regime militar, nunca nem o general-presidente pensou sequer em desarmar a sua população. Fala um monte de ladainha, um monte de dado furado. Esse é um assunto que eu gosto muito de debater, né? Eu até fico desafiando aí desarmamentistas para debater comigo, porque é muito fácil de desmontá-los. Porque a polícia, a missão da polícia, não é ser guarda-costas do cidadão. A missão da polícia é garantir a segurança pública, a normalidade nas ruas. Se fosse para ser guarda-costas, eram para ter 100 milhões de policiais nesse país. Então, quando uma pessoa entra na sua casa, você é a primeira pessoa que tem o dever de repelir aquela injusta agressão. Mas aqui, em tempos de politicamente correto, é muito feio, né, você falar que o bandido tem que morrer. Então, acabam fazendo essa legislação esdrúxula chamada Estatuto do Desarmamento. E, para piorar, entram no que você falou da audiência de custódia.
A audiência de custódia ela foi uma recomendação da ONU e foi atendida aqui no Brasil pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Editou uma resolução prevendo que em 24 horas o preso em flagrante vai ter que se encontrar com um juiz, um promotor e um defensor para saber se ele foi maltratado pela polícia. É óbvio que nesse momento ele fala que foi torturado, chora, diz que é santo. Por quê? Porque ele consegue a compaixão, o policial provavelmente responde administrativamente e o bandido, preso em flagrante, vai para a rua. Para você que está nos ouvindo entender, o seu Joaquim da padaria foi assaltado 10 vezes. Na 11ª vez, ele deu a sorte da polícia prender em flagrante aquele criminoso. No dia seguinte, esse criminoso vai voltar lá na padaria do seu Joaquim. Vocês acham que isso daí melhora ou piora a segurança pública? Vocês acham que isso daí colabora ou não para um aumento na taxa de homicídio nacional? É claro que colabora. E eu digo, tem que manter preso sim. E não é para ressocializar não, acabar com essa historinha de ressocialização. Se o bandido fosse uma pessoa determinada a estudar, ele já teria feito isso antes de entrar na vida do crime. Os Estados Unidos experimentou durante um curto espaço de tempo a ressocialização. Viu que não dava certo. Investiu pesado em presídio. E lá a cana é dura. Por quê? Porque o criminoso ele só respeita o que ele teme. Se ele não tiver medo de encontrar uma arma entrando na sua casa, se ele não tiver medo de ficar preso durante um bom tempo, ele vai continuar deitando e rolando. E indo para a delegacia sorrindo, como a gente tem visto diversas vezes. Mas, deputado, a gente tem visto aí a prisão do pessoal da Lava Jato e tudo mais. Obrigado, William. Nós temos visto aí o pessoal fica lá tal, e depois sai e usa a tornozeleira, vai para casa e tudo mais. Parece que só o pobre fica preso. Não, nem o pobre. O pobre, se for menor de idade, tem o ECA para soltar ele. E hoje em dia tem audiência de custódia, que eu falei. Os juízes com essa mentalidade desencarceradora acabam soltando todo mundo. Porque ficam lá, a cadeia está tá cheia, está superlotada. Ué, é aquela frase célebre lá do Jair Bolsonaro. É só você não sequestrar, não roubar, não estuprar, que você não vai para lá. Ponto final. Eu posso fazer uma pergunta também? Eu vou fazer uma pergunta. Porque aqui está se dando muito mole para bandido. E eu tive, inclusive, no massacre do Carandiru. E agora vai ter saída até para a festa junina. Eu quero que o senhor me diga por que vai ter saída até para a festa junina e o senhor acha legal isso aí. Não dá para entender. É saidinha do dia dos namorados, é saidinha no dia das mães. Suzane von Richthofen pegou saidinha no dia das mães, sendo que ela matou a própria mãe. Daqui a pouco vai ter saidinha do dia de finados também. Falta só isso daí. É uma esculhambação, né? Aliás, eu aproveito o gancho para dar parabéns para a Rota, que ontem vai pedir música no Fantástico, matou 3 vagabundos e Aricanduva. É isso aí. Então vocês vejam, né, como é que é contraditório. Eles colocam saidinha disso, saidinha daquilo, direito à audiência de custódia, e a sociedade que se exploda. Aí quando você fala que tem que acabar a saidinha, reverter o auxílio de reclusão para a pessoa ser indenizada, que o cara tem que tomar uma cana dura, aí você é tido como o quê? Fascista, radical. E fica um monte de tese, né? Ai, mais escolas, menos presídios. Tá de brincadeira, né? Tá achando que se botar um professor com um quadro negro no giz na mão, ele vai transformar aquele vagabundo numa pessoa de bem trabalhadora? Esse cara tem que ter medo da lei. Se ele não tiver medo, a gente vai continuar enterrando os nossos amigos. É só isso. Além disso, só para finalizar aqui, Vitor, o criminoso acabar com essa história de que ele é pobre, ele queria comprar o leite das crianças, acabar com esse negócio de achar que a pobreza é causa da violência. Se pobreza fosse causa de violência, era para qualquer comunidade aí ser dominada por vagabundos. E a gente sabe que é uma minoria que se dedica ao crime. A solução seria prisão perpétua, pena de morte? Olha, na minha visão, o melhor sistema de todos seria uma prisão perpétua com trabalhos forçados. Para o vagabundo não onerar o contribuinte. E caso, ele queira, ele poderia optar pela pena de morte. Infelizmente, a nossa Constituição não permite isso. Como eu disse, está no artigo 5º, que é proibido pena de caráter perpétuo, pena de morte e trabalhos forçados. E eu, como deputado, sequer posso pedir a alteração disso, porque esse dispositivo é tido como cláusula pétrea, ou seja, é imutável. Para mudar isso daí, só com uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Eduardo,
O Código Penal brasileiro é de 1940. É um código... Fascista! No tempo de Getúlio Vargas, a amante do Lula, e fica esquerda gosta de idolatrar. O que impede de ter uma reforma penal eficaz? E aí eu vou indo um pouco além, eu te pergunto. O problema hoje são as cláusulas pétreas da Constituição, que, como você colocou aqui, não pode ter trabalho forçado do sujeito, ou seja, o sujeito acaba com a sociedade, rouba todo mundo, o cidadão perde o bem, não tem o bem restituído e ainda paga para o cara ficar numa colônia de férias. Sim. O problema está na Constituição Federal, que é paternal e passa a mão na cabeça de vagabundo, ou o problema está no Código Penal, que é muito brando? Está nos dois, prezado Rubens. O senhor é advogado, sabe muito bem disso, né? A Constituição, ela dá uma engessada em nós, sim. Mas, por outro lado, a gente tem que ter coragem de pisar fora do politicamente correto. É como eu falei aqui, eu prefiro ver 1 milhão de vagabundos mortos do que uma mulher estuprada, do que uma pessoa que sofra latrocínio. Qual o problema de falar isso? Mas aí, quando tramita um projeto de lei dentro do Congresso Nacional, os deputados ficam com medo, tomam porrada da imprensa, porque vai enrijecer a pena, porque ela está superlotado, se coloca na situação do preso. Ora, o preso é que tem que se colocar na nossa situação. Eu tenho pena da vítima, o vagabundo que se exploda. Então, repare, se nós pudéssemos reformar a LEP, a Lei de Execuções Penais, a Lei 7.210 dos anos 80, já seria um grande adianto. Por quê? O cara, ele comete 1 zilhão de delitos. Aí dá o azar, a polícia vai lá e pega ele. Ele é solto. Aí depois vai, a polícia pega ele de novo. Aí ele vira reincidente. Quando ele vira reincidente, aí a gente pode começar a falar numa pena mais dura. Mas ainda assim, repare que a lei, ela prevê que se ele for reincidente em crime hediondo, ele vai solto após cumprido 3/5 da pena. Solto, quando eu falo solto, é progressão de regime. Então, repare, no Brasil não existe essa história do cara ficar preso 100% da pena. Em que pese a lei dos crimes hediondos prever que, em caso de crimes hediondos, o preso cumprirá a pena em regime 100% fechado. Mas, infelizmente, esse STF de bananas, em 2009, determinou que isso aí fere o princípio da individualidade da pena. E soltou todo mundo. Aplicou a regra geral. A regra geral é o quê? Vai progride de regime, se for primário, após cumpridos 1/6 da pena. Então o cara sequestrou, matou, fez, aconteceu, pegou uma pena de 6 anos. Com 1 ano, após essa decisão do STF, com 1 ano de cumprido a pena, ele vai para a rua. Onde é que é o resgate da normalidade da sociedade? Será que você ficaria tranquilo em saber que o seu parente, como é o caso da deputada Keiko Ota, em que o filho dela, de 8 anos, sofreu um sequestro e foi assassinado em cativeiro, e depois de 6 anos o vagabundo estava de volta às ruas? Você acha que isso aí é paz social? Você acha que isso aí intimida outras pessoas a entrarem na vida do crime? Eu vejo isso daí uma forma até de impunidade legal. O crime compensa. Compensa. Não só do colarinho branco, aqui embaixo também. Nós estamos recebendo também nosso parceiro Evandro Amorim, ele que é presidente do Corinthians de Santo André, super baile todos os sábados, começa às 3 da tarde, vai até às 4 da manhã no domingo, com grandes artistas e grandes bandas, ele está sempre participando do nosso programa. Bom dia, Evandro. Bom dia, Vitor, bom dia a todos. Hoje o jardim aqui está florido, né? Florido. Maravilha. Só tem homem aqui? Né? Não, tem a... Não está muito florido. E salva a patroa aqui, a nossa querida encantadora aí, a Andressa, né? Mas se fôssemos pela ideologia de gênero, qualquer um de nós poderia se dizer aqui de outro sexo. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar para o nobre deputado aqui, que ele não pode ser presidente, porque ele tem 34 anos, né? 34. Eu empresto um ano com muito louvor. Obrigado. Tá aí, Evandro. Você tem uma pergunta, Evandro? Professor? Tenho sim. Nobre deputado, o que o senhor acha... Eu digo senhor porque eu tenho idade suficiente. O que você acha desse acordo que a Justiça Brasileira fez com a dupla sertaneja, os irmãos batistas aí da JBF, e essa multa, esse acordo que eles fizeram, de pagar apenas 11 bilhões e qualquer coisa aí, que significa 5,6% do faturamento dessa grande empresa, e vão pagar em 25 anos em soft prestações, em carnezinho aí. Eu não entendo se essa multa é multa ou é fiança. Exatamente. Não entendi ainda. O que você acha desse acordo? E o acordo que a Justiça fez, logicamente, os homens foram embora e o Brasil que se dana, né? E o dinheiro vai ter esse retorno aí, mas a longo prazo, e sendo que foi apenas 5,6%
do faturamento anual dessa empresa. O senhor não acha que foi muito pequeno esse acordo aí? Com certeza. A lei de delação premiada, ela prevê o quê? Ela prevê que para você chegar num peixe grande, você tem ali uma concessão e um estímulo para que o peixe menor delate aquele grande peixe da política. Então, repare que quando a gente está falando de JBS, a gente está falando dos grupos que mais lucram nesse país. Eu não tenho raiva do lucro, não. Eu acho que o empresário tem que ter lucro, sim. Mas, como o senhor disse, 11 bilhões para esse pessoal não faz nem cosquinha. Não. E detalhe, eu vou relembrar aqui que eles pegaram 9 bilhões de empréstimo no BNDES, sem dar qualquer garantia em troca. A gente estava conversando aqui, Vitor, o senhor para pegar um empréstimo no BNDES, ou qualquer coisa assim. 5 mil só eu preciso, não preciso de muito, não preciso de 2 milhões. 9 mil não. 5 mil. É difícil, hein? Realmente é muito brando. Agora, o que levou esse tipo de coisa? É isso que a gente quer saber. Por que foi feita uma camaradagem dessa? Para mim, mereciam pelo menos uma cadeia, para dar o exemplo para os próximos. Até porque, como disse aqui a nossa amiga Andressa, né? Compensa. Se for para pagar 11 bi, uma pessoa desse quilate, compensa ela roubar, fazer acontecer. Mas o BNDES pegar se não tiver dinheiro. Vai pedir muito empréstimo. Eles emprestam bastante. Não, só os amigos do rei têm direito a isso. Pobre paga fiança, né? É. Agora rico paga multa. É isso aí. Só isso. Se cair no cartão de crédito, então. Meu Deus do céu. Cheque especial. Deputado, nós temos aqui uma pergunta seguinte. A imprensa costuma dizer que sua família é homofóbica, que defendem a ditadura, a volta dos militares ao comando. Por que eles pegam tanto no pé assim? Olha, já que não conseguem chamar de corruptos, né? Seu pai falou que o nome dele não estava lá, viu? Tá vendo? Lembro Falou assim, Dona Maria do Rosário, meu nome não está aí, viu? Eu vi isso aí. E muitas vezes, até o pessoal que é intervencionista fica bravo com a gente por a gente não apoiá-los, né? A questão é a seguinte, o Exército, as Forças Armadas, né? Eles não vão tomar nenhuma medida preventiva. Eles só vão tomar medida repressiva de acordo com o artigo 142 da Constituição. Então, os militares, eles não estão alheios à vida política. Até porque, numa recente entrevista à Veja, o 01 do Exército, general Vilas Boas, disse que foi sondado para saber se, em caso de um estado de sítio e defesa, se eles seguiriam as determinações de Dilma Rousseff, que ainda estava no poder, e poderia fazer ali um ato notório, uma explosão no meio das manifestações, para tentar emplacar um estado de defesa e postergar o seu mandato. E o general falou, olha, se isso aí vier a acontecer, as Forças Armadas não estarão a serviço de um partido político. Então, reparem que só a democracia e ditadura com apoio das Forças Armadas. Veja na Venezuela, por que tem uma ditadura lá? Porque o Chávez veio das Forças Armadas e hoje em dia Maduro conta com o apoio das Forças Armadas venezuelanas. Então, é só não ser bobinho que você vai entender. E os militares estão certos, não tem que ficar falando toda hora em política, não. Não são burros, pelo contrário, são muito inteligentes. Então, não pode deixar que essas questões nacionais não passam batidas dentro da caserna, não. Inclusive o Ayrton Marques, ele está aqui dizendo justamente essa pergunta, né? Olá, o Partido Militar está acolhendo assinaturas amanhã aqui em Santo André, né? Ele levantando essa questão. Ele está perguntando para o deputado se tem algum projeto para a região do ABC, algo assim. Olha, lá em Brasília, as leis que nós fazemos são nacionais. Então atinge Santo André, São Paulo, São José do Rio Preto, Paraná, Acre, todo mundo. Com relação a emendas parlamentares, aí não sei, eu tenho que olhar lá os ofícios que chegam, né, que são vários, para saber aqui se tem um hospital na região que a gente possa fazer essa destinação, uma reforma de uma escola, uma delegacia. Mas projeto de lei, nem se eu quiser especificamente dar esse privilégio a Santo André, eu consigo. Que é inconstitucional você legislar e colocar uma delimitação territorial para aquela lei. Tem que ser no âmbito nacional. Mas como eu disse aqui, desarmamento, na verdade o armamento, que é o benefício para todos, né? Sim, escola sem partido, fim de saidões. Existem diversos temas ali que com certeza melhorariam a vida do pessoal aqui de Santo André. Rubinho. Eduardo, voltando aqui na JBS, a gente viu das delações ali que, por exemplo, o Lula e a Dilma tinham 300 milhões em contas acreditados pela JBS no exterior. E, por outro lado, a gente viu que o foco da imprensa ficou no Michel Temer com aquela conversa com o Joesley. Junto disso também veio o caso do Aécio ali, que para mim ele foi o enterro, foi o fim da carreira dele. Sim. Da carreira? Da carreira. O que eu quero te perguntar é o seguinte, qual que é a relação de vocês com a imprensa? Como você vê a imprensa brasileira hoje como um todo? Olha, a imprensa, né, para fazer parte
parte da equipe de jornalismo, tem que ser formado, né, em jornalismo, então você tem que cursar uma universidade de humanas. A gente sabe hoje em dia que na Revolução Cultural, porque eles são seguidores de Antônio Gramsci, são favoráveis ali de tome escolas, não tome quartéis, eles acabam que fazem essa doutrinação sim, e é inegável. Tanto que eu desafio as pessoas a botarem a camisa do Jair Bolsonaro e a entrar em universidades federais. Vão ser cuspidos, vaiados, agredidos. Então é inegável essa doutrinação ideológica. E essas pessoas saem das universidades e ocupam espaços na imprensa. Então eles não nos olham com bons olhos. Eles nos olham normalmente como adversários políticos. A Folha de São Paulo começou recentemente uma campanha descarada tentando colocar o Jair Bolsonaro em posições de saia justa ou então para denegrir a imagem dele. Inclusive, numa dessas entrevistas, um jornalista fala para ele, suscita que na absolvição do processo dele, nos idos dos anos 80, com relação lá a uma jornalista que o denunciou, falando que ele tinha um plano para botar uma bomba num quartel e etc., e era tão ridículo que o processo foi absolvido, o jornalista queria condenar o Jair Bolsonaro por 4-9. Então repare até onde vai a canalice deles. Eles não querem saber o passado de um presidenciável. Eles querem denegrir o Jair Bolsonaro. Talvez porque nós não façamos parte desses esquemas de corrupção. Nós não tenhamos compromisso com a imprensa, uma vez chegando ao poder, de rolar as dívidas milionárias que eles têm, inclusive com a Previdência. Então talvez esse seja também o temor deles. Só para relaxar, o senhor já comeu carne da Friboi? Olha, eu já comi, né? Provavelmente. Eu comi na casa de um amigo, porque é caro pra caramba, viu, meu? Não, provavelmente, eles dominam boa parte do mercado nacional, então acredito que dificilmente alguém viveu até os seus 30 anos sem comer uma carninha da Friboi. Carninha da Friboi, é verdade. Mas você pensa no seguinte, eu já comi muita carne da Friboi. Falava, corta pra mim esse pedaço que eu tô querendo. Mas eu queria, só que eu só como filé mignon, eu não gosto daquela parte da costela, isso aí eu não gosto, eu gosto só do filé. Eu quero te perguntar uma coisa, pensa no seguinte, eu tava pensando, o senhor acha certo, aí coloca a minha trilha aí, que eu quero ouvir minha trilha aí. Dá trabalho isso aí. Dá trabalho, procurador. O senhor acha legal privatizar os presídios? Olha, eu tenho só um temor, que nessas privatizações, que ocorreriam através de licitações, um PCC ou um Comando Vermelho da Vida ganhar essa licitação. Então esse é que é o meu receio. Eu vejo com bons olhos você terceirizar a questão de lavanderia, ou ali a questão da alimentação, isso aí tranquilo, mas eu tenho receio com relação às pessoas que vão trabalhar ali dentro, se não houver um pente fino do passado dela, um concurso público, mas eu topo debater o assunto. Olha só, agora são 3, falta 3 para as 10 agora. Vamos fazer um xixi ali rapidinho? já, a gente volta. Eu acho que já está na hora da gente... Depois vamos chamar o Eduardo para a gente jogar um jogo dos pontinhos. Vamos fazer o jogo dos pontinhos com ele? Vamos fazer o jogo dos pontinhos. Vamos fazer. Vamos fazer, né? Será que tá favorito? Não, e eu vou te falar, hein? Eu ia falar o Jair. O Eduardo tá perfumado, que eu acho que ele comprou Jequiti. Bom. Eu acho que nós devemos, inclusive, fazer o perfume do Eduardo Bolsonaro. O perfume da Jequiti. Você tem da Anitta, né? O deputado, inclusive o meu... Você conhece meu genro? Não conhece o meu genro? Que é político também? Você conhece, ele é marido da Patrícia Bravanel. Foram jantar lá, né? Foram jantar lá na casa do Joesley. Foram jantar. Tá um assunto meio polêmico aí. Tá como limpa ou não? Eu tô querendo ir no banheiro ali fazer o número. Vamos no banheiro que o senhor vai descobrir. Vamos um rápido intervalo, tomar uma aguinha e a gente volta daqui a pouco a super entrevista com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Não saia daí. Ô, Vitor Neto, espera aí. Aproveitar que a live tá bombando, me procura lá no Face, Valdo Rocha, me adiciona lá, curte minha página. ABC, ao seu lado, 1570, Rádio ABC.
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é a maior competição de estudantes no Brasil. E este ano está ainda maior. Agora, os alunos das escolas particulares também participam da OBMEP, que está unindo todas as escolas do país para descobrir novos talentos e melhorar o ensino da matemática. A prova da primeira fase está chegando, dia 6 de junho, terça-feira, em todas as escolas inscritas. Saiba mais em obmep.org.br. Alunos, participem! Ministério da Educação, Governo Federal. Eu agora vou falar sério com você. Para combater o rombo da Previdência, diminuir as desigualdades e corrigir as injustiças que ameaçam os benefícios da Seguridade Social, o governo federal está propondo uma reforma para salvar a Previdência. São medidas importantes para proteger o Brasil e os brasileiros. Precisamos reformar hoje para garantir o amanhã, porque salvar a Previdência não pode esperar. E o Brasil não pode parar. Saiba mais em reformadaprevidência.gov.br. Governo Federal, Ordem e Progresso. Vila Rica Joias, aumente a sua renda, revendendo pratas e chapeados, perfumes importados, relógio de todas as marcas, com preços e condições especiais para revendedores e lojistas. Além de concertos em joias, a Vila Rica tem o melhor preço em alianças de ouro e prata. Acompanhe as nossas novidades em facebook.com/Vila Rica Joias ou acesse o nosso site www.vilaricajoias.com.br. Vila Rica Joias, Praça do Carmo 71, lojas 5 e 19, Centro de Santo André. Informações ligue 4438-0999. Vila Rica Joias. Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros. Bom dia, com mais alegria, bom humor e informação. Ao seu lado, no 570, Rádio ABC. Muito bem, 10 horas e 2 minutos, esse é o ABC em Dia. Hoje estamos recebendo aqui o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Inclusive, você pode acompanhar essa entrevista pela nossa live, facebook.com/Rádio ABC 1570. Gente, tem muita gente aqui participando, exatamente no Facebook do deputado também. Muita gente, vamos tentar ler, porque é uma atrás da outra aqui, está chegando, então está meio que impossível, mas vamos tentar o máximo de leitura aqui de quem participa. Fora as perguntas que estão chegando pelo WhatsApp 95-300-8475. Andressa tem uma pergunta. Fala. O pessoal está perguntando aqui o que o senhor achou sobre aquela repercussão que teve com o Danilo Gentili, caso da Maria do Rosário. Só explica um pouquinho só para os nossos ouvintes. Os Correios estão entupidos de cartas do PSOL para o Danilo Gentili. Na verdade, o Danilo Gentili, ele fez aquele gesto com o dedo, tirou ali deputada, né? E ficou as palavras PUTA, né? E depois pegou aquela carta e passou na parte íntima. Ele é muito fanfarrão, né? Fala a verdade. O que o senhor acha? Na verdade, o que eu não fico surpreso, né? É com a indignação seletiva. Quando aquela professora defecou numa foto do Jair Bolsonaro, inclusive debaixo de aplausos, né? Isso aí não escandalizou essas pessoas. Para eles estava tudo certo. Era liberdade de expressão e etc. Agora, quando o Danilo Gentili responde a Maria do Rosário daquela maneira, aí querem mover moção, mover processo, o que eu vou fazer, o que eu vou acontecer. Então, mais uma vez, eles não têm moral. Quem dera se o grande problema da República fosse essa questão do Danilo Gentili. Enquanto que a gente sabe que esses que roubaram bilhões, inclusive a senhorita Maria do Rosário, que está envolvida não só na Odebrecht, mas também na Engevix, se ela perguntar para ela se ela vai devolver o dinheiro dela. Tá aí. Estamos recebendo aqui o Anderson de Sorte, do MBL, para fazer uma pergunta. Bom dia, Anderson, tudo bem? Bom dia a todos aqui da rádio, a nossos ouvintes e o pessoal da internet aqui perguntando. Eduardo, sobre as universidades espalhadas no Brasil, a nota é pífia, o investimento é de milhões. Nenhuma delas está entre as 200 melhores do mundo. Verdade.
E mais uma, sobre a CPI do BNDES, quando é que ela vem? Olha, Deus quiser, o Rubens levantou a bola aqui, né? Eu vou perguntar para o Baldi quantas assinaturas ele tem, porque para abrir a CPI, salvo engano, são necessárias 171 assinaturas. Veja que número cabalístico, né? 171 assinaturas. 171. Mas eu quero crer que essa CPI, que ela seja formada, o problema é que ela vai ser inevitavelmente composta por pessoas que têm interesse em se safar da CPI do escândalo do BNDES. Mas vamos tentar colocar lá adiante sim. Com relação às universidades, realmente é lamentável. Segue a linha do que eu falei aqui, né? De formar pessoas com senso crítico e não pessoas com conhecimento acadêmico. Infelizmente, a gente chega à situação de encontrar até mestrados com erros de português, ou então pessoas enaltecendo ideologias já passadas, como a de Antônio Gramsci, ou às vezes até o comunismo, que não deu certo em lugar nenhum. Eu tenho mais uma perguntinha rapidinho, sobre a candidatura do Bolsonaro. Como vencer uma eleição num partido pequeno? Olha, antes que a gente tome uma multa de 50 mil reais, a gente faz apenas a ressalva dizendo que ele é pré-candidato. E se for da vontade do partido dele, eles vão discutir para ver se ele será candidato em 2018. Eu deixo claro que se o povo quiser, ele será candidato a qual cargo que for. Então acho que para bom entendedor, minha palavra basta. Só para terminar, nós estávamos falando de CPI. Vamos supor que não tivesse sido investigado pela Polícia Federal e caído na mão de juiz essa questão da Petrobras. Vamos supor que alguém pedisse uma CPI da Petrobras. Você acha que com uma CPI da Petrobras estaria na dimensão que estaria hoje a Lava Jato? Eu acredito que não. Tem muito mais lisura se vier de pessoas concursadas públicas, um trabalho da Polícia Federal. Não ia chegar tanto como a polícia, como Sim. chegou. É porque nós, deputados federais, não é nossa atribuição típica, né? Essa parte da investigação. Eu acredito que dá um apoio, dá notoriedade, dá subsídio para o Ministério Público e para a Polícia Federal, mas, de fato, uma investigação mais a fundo e mais criteriosa, certamente são com pessoas da área, leia-se, Polícia Federal e Justiça. Até porque a gente via muita gente envolvido ali também, que também não levaria muito adiante. Eu vou voltar aqui à questão da presidência que o colega Anderson do MBL perguntou. Por um partido pequeno, como é que você vai ser candidato, né? Olha, de fato, um partido pequeno você tem menos tempo de televisão, você tem menos condições através do fundo partidário, mas, por outro lado também, se a gente for para um partido muito grande, é capaz de ser exigida ali uma contraprestação da qual a gente não está disposto a cumprir. Então, se você quiser ter isonomia e liberdade, provavelmente você vai ter que dividir de um partido novo, sem tempo de televisão, ou então de um partido pequeno. O apoio, a gente ainda tem, que é o apoio da população. E a gente não faz uma campanha para ganhar. Pelo contrário, a gente vai fazer uma campanha com tudo para perder. Porque a gente não vai enganar o povo e a gente vai falar algumas verdades que a população precisa ouvir. Quer goste, quer não. A decisão, aí é com vocês. Eduardo, até aproveitando o gancho, eu lembro quando eu conheci o Eduardo, que ele estava em Campinas fazendo campanha para deputado federal com o Jair, e eu fui lá para dar um abraço. Cuidado, dois homens, Campinas. Apareceu lá, pô. Fala baixo aí. Mas eu fui lá para dar um abraço no Jair, que eu admirava muito. Mas, enfim, eu vi ali que vocês fazem uma campanha diferente, não impõem recursos, vocês ficam ali abraçando as pessoas e conversando. Pelo menos foi a campanha que eu vi você fazendo. Eu lembro, foi no Largo do Rosário. Exato. Que nome? 171, o Rosário. Tá complicado o negócio aqui. Mas, enfim, está discutindo muito a reforma política. Você acha que as mudanças que ainda vão ser passadas na reforma política, como, por exemplo, financiamento público de campanha, devem passar? E, ainda aproveitando a pergunta, o Jair ele tem tido uma expressão muito grande, que eu acho que hoje ele é maior que qualquer partido. Tanto que a gente vê aí que ele é um deputado e já estoura com 17% de intenções de voto, uma coisa assombrosa. A gente vê os vídeos em aeroporto, eu imagino, deve ser gostoso chegar junto lá. Só dá uma suadinha só, mas tudo certo. Tá bom, Você né? acha que, independente do partido, o teu pai ele tem a força suficiente para conduzir uma campanha presidencial com a forma de fazer campanha que vocês fazem? Isso supera qualquer partido? E qual a reforma política? Você acha que passa ao financiamento exclusivamente público de campanha? Se é favorável ou contra? E na questão proporcional, voto distrital puro, misto, distritão, enfim.
Olha, com relação à campanha, a gente não tem outra alternativa. A nossa estrutura é a estrutura de deputado, é uma estrutura limitada. A gente poderia fazer uma campanha maior aceitando fazer alguns acordos ou financiamentos por parte de empresa pública. E nos é muito oferecido isso daí. Pessoas oferecem às vezes até avião para a gente percorrer o país. A gente só nega, né? A gente dá uma negativa na resposta para manter a nossa isenção. Por exemplo, como é que nós teríamos moral para defender a revogação do Estatuto dos Armamentos se estivéssemos recebendo, sendo financiados por empresas armamentistas? Compreende um pouquinho da situação? E como eu disse, a nossa intenção não é ganhar. A nossa intenção é levar uma campanha que trilhe realmente caminhos de interesse nacional. Não é ficar só no Bolsa Família e ProUni. É debater reserva indígena, relações internacionais bilaterais fora do Mercosul, é trazer essa questão ideológica, retaguarda jurídica para a polícia poder atuar, é desarmamento, é colocar isso daí na mesa. E como eu disse, se a gente vai ganhar ou não e etc., isso aí é uma decisão do povo. A gente não vai fazer o vale tudo para chegar lá. Com relação ao financiamento exclusivamente público, reforma política. Enquanto o Eduardo Cunha foi presidente da Câmara dos Deputados, ele colocou todos esses temas em pauta. Distritão, distrital, exclusivamente público, financiamento misto, etc. E foi tudo negado. Por quê? Porque o político, quando ele vota essas matérias lá dentro do Congresso, ele se preocupa na sua reeleição. Se ele acha que ele vai ter mais facilidade para ser reeleito, ele vota favorável. Se não, ele vota contrário. E como são novidades, e as pessoas têm medo do desconhecido, eles acabam o quê? Rejeitando. Que foi o que aconteceu com todas essas matérias na PEC da reforma política. Agora tentam ressuscitar, mas eu acredito que não vai passar. E eu deixo aqui clara a minha posição com relação ao financiamento de campanha, que eu sou contrário ao financiamento exclusivamente público. Por quê? Primeiro porque vai ser dinheiro do nosso tributo para bancar a campanha de João Willis, Jandira Fegali, Chico Alencar, esse pessoal daí. Isso aí já me traria uma indignação. E por outro lado, ninguém é bobinho em saber que qual é a lisura que tem essas idas do BNDES de 2 bilhões para construir Porto de Mariá em Cuba, 1,3 bilhões por ano através de mais médicos para Cuba. Quem é que me garante que parte desse dinheiro não vai voltar para cá, através de Caixa 2, para a campanha dos companheiros? Então não sejamos bobinhos. E o empresário não tem nada de errado ele doar parte do seu faturamento para uma campanha política, não. Eu vejo isso aí até como bom. Por quê? Porque ele é uma pessoa que produziu, não vai ficar caindo na lábia de político que vai prometer fundos e mundos para ele, e ele tem que fazer parte da vida pública sim, porque a vida dele passa também pelo Congresso Nacional. Eu finalizo aqui dizendo o seguinte, para mim, a reforma política ideal seria trazer o sistema suíço para cá. Só vota quem declarou renda no ano anterior. Porque aí não vai ter como político falar para você, coitadinho, eu vou te dar uma bolsa, coitadinho, eu vou te dar uma cota. Porque aquela pessoa já teria condições de sustentar por si própria. Então ela estaria muito menos suscetível a esse tipo de isca que os políticos jogam, principalmente para a população mais carente. O deputado, a Bárbara está perguntando o seguinte, o que o senhor acha da decisão do governo sobre banheiro trans nas escolas públicas? Olha, eu sou totalmente contrário. Isso daí, tentam falar que é uma teoria progressista, para mim é uma teoria que vai acabar com a família. No Plano Nacional de Desenvolvimento, no Plano Nacional de Direitos Humanos 3 da Dilma Rousseff, havia lá a previsão da desconstrução da heteronormatividade. Então, vocês reparem que a todo momento eles investem contra a família. Por quê? Porque a partir do momento que o filho não escutar mais o pai, ele vai estar perfeito para que o seu professor doutrinador na escola o molde com os anseios comunistas, socialistas, para ele sair dali achando que o bandido é vítima da sociedade, que o empresário é o malvadão que só quer saber de explorar a mais-valia do trabalhador. Então essa é a intenção real deles, esculhambar com a família, acabar com a autoridade do pai e implementar um sistema comunista. Os revolucionários têm por essência a quebra, o rompimento de todos os paradigmas, ainda que sejam paradigmas calcados na cultura milenar de maioria cristã que nós temos no nosso país. Muito bem. Tem mais perguntas? Temos aqui, ó. Temos uma pergunta aqui que estão perguntando bastante no nosso WhatsApp, por que o nazismo é proibido e comunismo tem até partido aqui, tendo em vista a quantidade de assassinatos
que a foice e o martelo causou. Lembrando, não quero liberar o nazismo, e sim proibir o comunismo. Ela tem que fazer essa ressalva, porque senão já vão pensar que ela é nazista, fascista. Eu sei como é que é isso daí. Eu tenho um projeto de lei para criminalizar a foice e o martelo e o sistema comunista. A exemplo do que ocorre na Polônia e em alguns outros países da Europa, que já têm leis similares. Vá você falar de comunismo lá na Ucrânia, para você ver como é que você vai ser tratado. Porque aquele povo sentiu na pele o que é um sistema desse. E já matou mais de 100 milhões de pessoas. Porque para você fazer uma revolução comunista, como eu disse, é necessário você quebrar diversos paradigmas e colocar o povo aos mandos de um ditador. Então você tem que o quê? Tem que desarmar a população. Você tem que fazer a doutrinação ideológica que eu vi lá em Israel, que Hitler utilizou contra os judeus, fazendo a demonização dos judeus em livros e cartilhas escolares. Então, eu sou totalmente favorável a isso daí. Se o nazismo é tão nefasto porque matou 6 milhões, o que dirá o comunismo que matou mais de 10? Então, tenho meu total apoio, tenho um projeto de lei nesse sentido. Eu sei que é difícil a aprovação dele, mas alguém tem que dar esse primeiro passo. Vou falar do primeiro passo, o Renan aqui no Facebook está dizendo o seguinte: que tal lançar o Eduardo em vez do Jair? Pessoa nova, né? Às vezes as pessoas falam para mim, né? Poxa, Eduardo, você é melhor do que seu pai porque você é mais melhorado, é mais moderado. Aí outras pessoas chegam e falam: olha, você devia dar uns coices também, você está muito Nutella. Tinha que dar, pô, com esse pessoal não tem que ter essa conversa toda não. Muito Nutella é bom. Estamos recebendo aqui o Saulo. Saulo Apes é nosso parceiro aí também do ABC em Dia, vai fazer uma pergunta. Bom dia, Bolsonaro Júnior. Bom dia, Saulo. Bom dia. Então, tem algumas perguntas que eu ia fazer, inclusive a questão da lei do farol baixo, com relação ao seu pai e tudo mais, mas tem uma pergunta também que eu vejo muito mais importante, que é a questão dos sindicatos. Pelo que eu estou sabendo, o Brasil tem 17 mil ou mais sindicatos no Brasil, 17 mil sindicatos. Todo lá ganhando dinheiro. Sem fiscalização. Sem fiscalização. E tem essa questão do imposto sindical também. E o ABC, pelo que eu sei, aqui é o rei, né? O centro, é o foco do sindicato. Quer dizer, o pessoal é impressionante. Como é que você encara a importância do sindicato? Como é que você encara essa questão do imposto sindical? Como é que você encara 17 mil sindicatos obrigando você a pagar uma taxa, mesmo que você não queira, não vai usar? Como é que você encara, me perdoa o termo, dessa mamata? Como é que você encara isso? Às vezes eu também me seguro para não usar determinados termos, né? Porque do outro lado aí provavelmente tem senhoras, pessoas, mulheres nos ouvindo, mas a vontade que dá é de falar um palavrão. No Brasil, essa putaria aí de sindicato, tem até sindicato de sindicato. Você não quer falar, mas tudo bem. Existe até sindicato de sindicato, porque é um grande negócio. Olha só, a gente já paga uma carga tributária altíssima. E você ainda tem que pagar obrigatoriamente um dia trabalhado do ano para um sindicato. Eu não vejo, olha, existem sindicatos sérios, sim, preocupados com o interesse do trabalhador. Mas existem muitos do padrão CUT, que servem a um governo e não aos trabalhadores. Eu pergunto, onde é que estava a CUT quando foi votada a MP a 664, que restringiu a pensão das viúvas? Onde é que estava a CUT quando a Dilma Rousseff estava investindo pela terceirização? Onde é que estava a CUT quando o governo do PT estava tramando fazer a sua reforma da Previdência? Então repare que, a depender do autor da proposta, a CUT faz um carnaval e mente. Fala o quê? Se você votou a favor da reforma trabalhista, então você votou a favor do fim do 13º salário, da licença maternidade, do direito a férias. Quando isso tudo daí, prezado Samuel, está previsto na Constituição. E nós não alteramos a Constituição. Aliás, eu aproveito aqui o espaço para dizer que foi uma lei muito tranquila, essa da reforma trabalhista, que inclusive ampliou direitos dos trabalhadores. Hoje em dia, uma novidade, que é você poder trabalhar de casa, está sendo contemplado na lei na reforma trabalhista. A questão da terceirização também. Antigamente, se um funcionário terceirizado tomasse um calote da empresa, ele ia ficar dentro navios. Hoje em dia, com a lei que nós votamos, ele pode processar não só a empresa terceirizada, como também a empresa contratante. Isso é mais garantia para o trabalhador. Mas como eles prestam serviço para partido político, eles não se preocupam com o trabalhador. E estão desesperados
com o fim do imposto sindical. Essa teta aí vai acabar. E eu quero crer que o Rodrigo Maia e nem o presidente do Senado vão dar uma de políticos Nutella para colocar uma redução gradual ou para fazer valer esse fim do imposto sindical só daqui a 3 anos. Não. A gente tem que acabar com essa putaria agora, porque se o sindicato for bom, o trabalhador vai pagar com gosto a anuidade. E se for ruim, tem mais aqui essa pelegada ser torturada com muito trabalho. Só para concluir a minha pergunta, no caso, pergunta de leigo, os sindicatos são subordinados ao Ministério do Trabalho ou não? Olha, tecnicamente não. A gente pode aqui se reunir e criar o sindicato dos radialistas do ABC. Isso daí tranquilo. Não, pode falar. Mais ainda, não. Eduardo, a Selma Palenzuela, aqui ela é de Santo André. Eu votei no Bolsonaro por causa do Facebook. Olha como as redes sociais ajudam. Ó, conheci ele na rede social como andreense, me orgulho do meu voto. O que o meu querido mito deputado acha do Dória e da Cracolândia? Olha, o Dória, ele tem causado uma certa decepção, principalmente naqueles considerados mais liberais na área econômica. Por exemplo, ele vai implementar uma política agora de privatização e criou uma empresa estatal para fazer essa política de privatização. Além disso, um outro caso notório em que eu critico o Dória foi no apoio que ele deu ao secretário de Educação Schneider em detrimento do vereador Fernando Holliday, porque o vereador Fernando Holliday estava fiscalizando em loco escolas com relação à doutrinação ideológica, foi rechaçado pelo Schneider e o Dória apoiou o Schneider. Então, assim, fora outras opiniões dele, como, por exemplo, o desarmamento, em que no programa da Luciana Gimenez, ele diz que tem horror às armas e tinha vergonha de uma foto dele pequeno segurando uma arma de brinquedo. Então, eu acredito que, como prefeito, sem sombra de dúvida, ele está dando banho no Haddad. Mas em questões nacionais, eu tenho muito receio dessas posições dele e de quem formaria um governo João Dória em 2018, caso fosse eleito presidente. Eu acho o seguinte, que nós temos que nos diferenciar dos petistas. Enquanto os petistas pedem cadeia para todo mundo e Lula na presidência, a gente tem que pedir o quê? É que todos os corruptos saiam da vida pública. E fiquei muito decepcionado quando ele, em primeira mão, já saiu em defesa do Alckmin, falando que colocava a mão no fogo do Alckmin quando o nome dele começou a ventilar em delações. Eu acredito que uma posição muito mais coerente seria igual do Jair Bolsonaro, em que o presidente do nosso partido, o pastor Everaldo, quando foi ventilado ali também que ele teria aceito 6 milhões, salvo engano, do Odebrecht, o que a gente falou? Ele que vai se explicar, ele é que vai para o pau, eu não tenho nada a ver com isso. E não passar a mão na cabeça dele só porque ele faz parte do seu partido. Muito bem. Eduardo, tem se discutido muito a reforma da Previdência nos últimos tempos. A gente sabe que a Previdência Social, no modo que está, ela está quebrada. Porém, o Michel Temer tentou passar uma reforma também muito questionada. Eu, inclusive, sou um crítico da reforma que o Temer enviou. Nós não somos contra a reforma da Previdência. Nós somos contra essa reforma da Previdência proposta pelo Temer. É uma proposta leviana, no meu ponto de vista. Enfim, eu queria saber de você, por alto, qual que é o teu posicionamento quanto à reforma da Previdência. A gente até, o pessoal do MBL mandou um projeto de reforma da Previdência, que é para a Câmara, que enfim está para ser analisado. O que você pensa quanto à Previdência Social hoje e a reforma que vem tramitando? A Previdência ela é superavitária. Então não tem essa de que tá quebrada. O que a gente precisa saber é para onde está indo o dinheiro dela. Além disso, cobrar dos grandes devedores, para você ter moral depois de cobrar da população. E já que a gente vai apertar os cintos da população, que tal a gente dar o exemplo e cortar na carne? Eu falo o seguinte, acaba com o auxílio moradia de todo mundo, ou então estabelece regras de agora em diante. Porque tenta-se a todo momento mudar as regras do jogo no meio do jogo, e isso daí causa uma confusão sensacional. Isso aí deságua em ações no judiciário. Por que a gente não pega a partir de hoje, por exemplo, e dá o primeiro passo, falando o seguinte, a partir de hoje você não pode mais acumular 3, 4 pensões, pode acumular apenas 2. A partir de hoje, quem for se aposentar no funcionalismo público vai receber o teto do INSS. Então são medidas que, repare, a todo momento que chega um novo governante, ele tenta numa tacada só resolver o problema e não consegue aprovar a sua proposta. Por que a gente não pensa a longo prazo e pelo menos dar esse primeiro passo, como eu falei aqui, de pequenas propostas como essa, mas que vão dar moral e vão abrir o caminho para uma reforma séria? Eu critico muito a reforma da Previdência, porque já está na cabeça do povo
que o povo só vai se aposentar com 65 anos de idade, ou que não vai ter mais aposentadoria integral. Então o Temer ele pecou na publicidade para chegar e chamar para o diálogo a população e dizer o que ele quer, como é que vai ser a reforma da Previdência. Agora, já está tarde demais para você reverter isso daí, porque a esquerda já massacrou e está na cabeça da população que a aposentadoria vai ser com 65 anos, caso seja aprovada a reforma da Previdência. Você não acha que foi leviano da parte do Temer colocar esse tema da reforma da Previdência agora? Porque a esquerda, como você disse, colocou na cabeça da população... Ele vai dar combustível para a esquerda se reerguer. Ele não deu aí, é isso que eu ia perguntar, ele não deu aí o combustível não para a esquerda se reerguer, mas um território fértil para alçar o Lula de novo, que a gente viu que teve um pequeno crescimento dele, depois afundou de novo com o depoimento dele, e até para o coronel Ciro Gomes ter plataforma para ficar discutindo. Não foi leviano da parte do Michel? Sim, ele poderia ter tentado se articular melhor no Congresso para passar uma reforma política, para passar uma reforma da Previdência. É o que eu falo. A gente vai na Paraíba, vai no Piauí, as pessoas chegam e falam: deputado, a expectativa de vida aqui é 67, 68 anos. Se for para passar essa reforma de 65, pelo menos me dê a opção de tornar facultativa a contribuição. Eu acho até que seria o ideal, né? Eu preferiria muito mais tornar facultativo e eu aplicar meu dinheiro em qualquer banquinho desse daí, que vai me dar um retorno muito maior do que o INSS. Mas se a gente fizer isso da noite para o dia, a gente vai quebrar o Brasil. Então a gente tem que ver uma forma de fazer alguma coisa transitória para chegar nesse mundo ideal. Porque ninguém melhor do que o trabalhador para escolher para onde vai o seu dinheiro. Por exemplo, falam que o FGTS é um direito trabalhista. Eu pergunto ao trabalhador: você prefere que o governo dê uma mordida menor no seu salário e você opte para onde vai investir esse dinheiro do FGTS? Porque se você investir em qualquer fundo de renda fixa ou em qualquer tipo de ação, ou o banco administrar esse seu dinheiro, eu te garanto que ele vai render mais do que o dobro desses 3% que o FGTS rende. E eu estou sendo bem tranquilo falando em dobro, hein? Eu diria até o triplo. Então repare, vendem para o trabalhador o quê? Que é direito trabalhista. Mas na verdade é a garantia desses larápios do sistema público de ficar mamando em cima do seu dinheiro, administrando o seu dinheiro e colocando ele em esquemas de corrupção. Os coitados do carteiro que estão sofrendo para pagar o Postales agora, que o digam. Muito bem. Ô Luiz, põe aí então a trilhinha, porque eu vou te falar, hein? Tá bombando a nossa live, não consigo ler ninguém. Muitos comentários, muitos compartilhamentos. É mesmo? É. Olha, É uma bênção. O pessoal tá apoiando bastante. Muito bom dia, né? Eu quero abençoar vocês em primeiro lugar, o apóstolo Valdemiro, o Thiago. É um prazer estar falando com você, viu? Você é um menino que eu tô vendo que é de Deus. Menino abençoado. Tá falando de FGTS, mas pode colocar o seu FGTS. Faz parte do dízimo também. Até essa parte aí que o governo liberou. Liberou aquele fundo de garantia. Você pode depositar, fazer oferta. E eu tava assistindo, sabe o quê? O Discovery. Os animais. Os animais eu tava assistindo. E eu vi que o leão, ele é o inimigo que quer pegar você. E você é aquele viado que tenta fugir do leão. Então, devemos sim ser mais viado. Pra E o leão pega, inimigo. Senão o leão te pega. O leão pega. Ó, o facebook.com/radioabc1570, você que participa aqui, eu quero agradecer, que tem muita gente. Muita gente participando. Vamos tentar lê-las aqui. Ô, ó. Vitor, Muito tipo assim, Bolsonaro entendeu? 2018 aqui. Eu posso falar uma coisa, entendeu? Eu, como carioca, entendeu? Alexandre Brocha, prazer falar com a gente, já se conhece, né, o deputado? Faz tempo que a gente é colega e tal. Eu defendo as suas ideologias e tal. Mas eu tô querendo vender o livro aí, Alexandre por trás da televisão. Eu queria muito que você lesse esse livro e vai me conhecer como que eu sou por trás. O pessoal me conhece muito pela frente, entendeu? E eu quero que o pessoal me conheça por trás. Tá aí, ó. Deixa eu dar um alô aqui pro Arrin Calantan. Chega de hipocrisia na política. Bolsonaro presidente. Tá aqui, ó, no Facebook. Eu vi um comentário aqui falando que o Eduardo vai ser presidente em 2027. Né? Isaac Bittencourt vai dar dinheiro para... Ele já sumiu aqui. O Hugo está aqui também. Ronaldo Muita Portela. Quem mais aqui? A Moab Martins.
Cristiano Silva, o Edirclay, Lucas Silva também, todos Sim, participam pessoal do do nosso Japão Facebook. tá ó. dizendo que pode contar com eles. Fazem campanha de graça no Japão se precisar. Pessoal do Japão, Do Japão, olha que Isso aí. legal, hein? Do Japão, hein? Bom, infelizmente vamos ter que encerrar. Eu quero agradecer o deputado Eduardo Bolsonaro pela sua participação, por aceitar o nosso convite, bater aquele papo. Tem muita gente aqui que infelizmente não conseguiu no nosso WhatsApp, no Facebook também. O nosso tempo é muito curto. Muitíssimo obrigado, deputado. Eu que agradeço o Vitor, a Andressa, o Rubens aqui da MBL, o pessoal que passou por aqui, o Samuel. E a gente segue firme e forte com nossas